2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusar-se-ão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A segunda carta ao Timóteo foi escrita por Paulo como um último incentivo ao jovem pastor. Alguns estudiosos apontam como a última carta escrita por Paulo, o que faria desta porção inspiradora um passar de bastão. Paulo inicia o primeiro versículo do capítulo com uma menção muito séria, chamando o jovem pastor a olhar para a seriedade de sua nova missão, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo aqui chama Timóteo na presença de Deus e de Cristo Jesus. Não existem testemunhas mais sublimes, nem nunca existirá. Paulo chama Timóteo à presença esmagadora desse Deus, para que ele entendesse o quão sério é esta tarefa. Então no verso 2, a missão de Timóteo fica muito claro para nós. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A tarefa de Timóteo era pregar a palavra, toda a Escritura, sendo favorável a ele ou não. Não importa quem ou para quem é pregada a palavra. Mesmo que ela seja cortante, principalmente para o mensageiro, ela deve ser tratada de modo digno, isto é, tratada com fidelidade. Toda a verdade deve ser dita. Não podemos ficar aquém desta mensagem que dá vida a uns, porém condena outros. Nem passar dela com novidades, provenientes dos nossos corações corruptos. De forma nenhuma. Não há necessidade de novidades. A palavra deixada por nosso Salvador e Senhor nos é suficiente. Suficiente para nos ensinar, corrigir, repreender, suficiente para nos capacitar para a vida. Portanto, Timóteo deveria observar todas as doutrinas, sendo elas agradáveis ou não. Ele deveria entregá-la ao povo, deveria exortar com paciência, independente da repercussão que isso teria. O verso 3 continua: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, e entregando-se às fábulas. Não se engane, estamos vivendo esses fins dos tempos. Olhe para as igrejas pelo mundo, ou melhor, olhe para as nossas igrejas aqui no Brasil, onde ligamos a TV e encontramos inúmeros mestres pregando o Evangelho. Um Evangelho, veja bem, que sem medo de errar, não é o Evangelho de Cristo. Contudo, olhamos para as cadeiras dessas igrejas, essas embarcações que rumam para o inferno e que são erroneamente chamadas de igrejas, simplesmente estão repletas. Primeiro vou meter as pessoas que ocupam essas cadeiras. Essas pessoas, como diz o texto, não suportam a sã doutrina, começando pelos critérios que os fazem ir a essas igrejas. As pessoas buscam lugares que vão agradá-los. Aí está, a expressão são guiadas pelas coceirinhas dos seus ouvidos. E de nenhuma forma pode existir confronto. Falar de pecado ou até mesmo chamar pecado de pecado é proibido. Pessoas buscam igrejas por suas cobiças e o resultado disso é heresia. É a falsa teologia da prosperidade, onde homens querem barganhar com Deus em um sistema de troca. A fé por bênçãos financeiras e materiais. Se isto é sua realidade, sinto te dizer, mas o seu Deus é Mamon e não Cristo. Você tem buscado o dinheiro e não a Deus. E bem sabemos que não se serve a dois senhores. Mas o texto fala que estes homens buscam falsos mestres e encontram. Você, falso mestre, me deixa dizer algo ao seu respeito. Ezequiel 13:19. Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Matam que realmente deveriam ouvir a palavra da vida, para preservar os que deveriam morrer, por pura ganância. Porém, com muito mais rigor será cobrado desses falsos mestres. Eles enganam o povo que vem até eles, em busca da própria glória e benefício, pervertem o evangelho e barganham a palavra de Deus. Mas o teu ministério, falso mestre, é satânico, e Cristo julgará vivos e mortos. A responsabilidade foi dada a esses líderes de pregar a palavra e conduzir o povo, mas fazem com desprezo. O povo despreza a verdade, despreza Deus, para dar a seus ouvidos aquilo que desejam.
ao invés de cumprir com suas responsabilidades de ouvir do Senhor e buscar o seu conhecimento. Assim como os crentes de Beré faziam. Em Atos, eles examinavam a Bíblia para ver se era realmente verdade o que estava sendo pregado e reter o que é bom. Repense sua fé, repense sua vida, examine os seus ensinos e sermões. Você está lidando com o Deus da palavra e com a palavra desse Deus. Não acredite em homens, todos falham. Crer em palavras e ensinos humanos é escravizar por fábulas e crer em mentiras, como diz o texto. Verso 5. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui é a exortação final de Paulo. Ele chama Timóteo para que ele fosse diferente e sensato em todas as coisas e incentiva a perseverança do jovem ministro para continuar e prosseguir no seu ministério, para continuar prosseguindo em conhecer e dar conhecimento desse Deus maravilhoso. Façamos isto. Continuamos mesmo que outros se afastem de Deus, mesmo que continuem no engano, prossigamos para o alvo, que é Cristo Jesus, guardando toda a sã doutrina e ficando apenas com o que as Escrituras nos dizem. A paz é possível, mas a verdade a qualquer preço, já dizia Martinho Lutero. Sola Scriptura.